A HMD Global trouxe a Nokia de volta ao Brasil no início de 2020 e chegou apostando no Nokia 2.3, um aparelho tão básico que era difícil recomendá-lo no lugar de rivais da Samsung, LG e Motorola. Agora temos o segundo lançamento da empresa em nosso mercado, sendo o Nokia 5.3 um modelo mais avançado, porém que custa muito mais. Será que este aposta em melhor custo-benefício ou ainda temos melhores opções na concorrência? Vamos conferir. O Nokia 5.3 é um celular com acabamento simples feito em plástico e que chega ao mercado nacional em duas opções de cores. Além dessa cinza, há uma verde. Por mais que tenha uma tela grande, ele não chega a ser tão volumoso ou pesado quanto alguns rivais. O design está um pouco datado, com entalhe em formato de gota, o que remete a aparelhos lançados em 2019. As suas bordas não são muito largas, porém, há o nome da Nokia estampado abaixo da tela. As câmeras ficam organizadas em círculo na traseira, logo acima do leitor biométrico. O sensor não é dos mais ágeis, porém tem boa precisão. Na lateral esquerda há um botão dedicado ao Google Assistente, que não pode ser remapeado para outra função. O mais inusitado é ter LED de notificações no botão de energia. A posição da entrada para fone de ouvido no topo do aparelho pode ser um inconveniente para alguns. Porém, esse modelo corrige falhas vistas no Nokia 2.3 e temos Wi-Fi 5 GHz e entrada USB-C. O Bluetooth poderia ser 5.0, pelo menos a NFC que normalmente está ausente em alguns intermediários da Samsung, Motorola e LG. O Nokia 5.3 não é um celular que vai te conquistar pelo design e muito menos pela tela. O painel LCD tem brilho abaixo da média e pode dificultar a visibilidade em locais com forte iluminação. Fica claro que a Nokia economizou na escolha do painel, faltando uniformidade no brilho com imagem mais escura nas bordas. O nível do preto e contraste são razoáveis, enquanto a reprodução de cores tende muito para tons frios. Cores como branco ou cinza parecem azul na tela do Nokia 5.3. Já vimos muito isso em celulares intermediários da Xiaomi e LG. A resolução apenas HD Plus pode ser um ponto negativo para alguns, mas não chega a atrapalhar a experiência. O alto-falante entrega potência razoável com maior foco nos agudos, mas com um volume no máximo há distorção perceptível. Fica claro que o Nokia 5.3 não é um celular para quem busca uma boa experiência multimídia. A secret team of robots into a country that we're not supposed to be in. It got serious the moment it was thought up. A Nokia manda um fone basicão na caixa que parece com o que vem nos modelos de entrada da Samsung. Não espere muito da qualidade sonora, mas pode ser um quebra-galho em locais onde você não consiga ouvir o som saindo do alto-falante do aparelho. O Nokia 5.3 vem equipado com a plataforma Snapdragon 665 e 4 GB de RAM, sendo esta uma configuração bastante comum no segmento de intermediários. O Android puro ajuda a tirar proveito do hardware e temos bom desempenho na execução de vários aplicativos e jogos. Só poderia ser mais eficiente no multitarefas, porém ainda foi melhor que muito intermediário de 2020. Em benchmarks, empata com o Moto G9 Play, equipado com Snapdragon 662. Os dois possuem especificações parecidas em CPU e GPU, então não foi nenhuma surpresa ver a mesma pontuação no Antutu. Porém, comparado ao chip da MediaTek do Redmi Note 9, vimos desempenho um pouco abaixo. Mas fica acima do Helio P65 do Galaxy A31. A GPU Adreno 610 consegue lidar bem com jogos atuais na resolução HD. Claro, não espere fluidez impecável no PUBG na qualidade alta ou mesmo 60 FPS no Call of Duty. Porém, todos os games que testamos rodaram sem esforço. O Asphalt 9 apresentou pequenos congelamentos, mas o game de corrida da Gameloft vem sofrendo com falta de otimização ultimamente. A bateria de 4.000 mAh até que rende bem comparado a outros com Android One e dura o dia todo sem esforço. Só não espere 2 dias de bateria como temos em intermediários da Motorola ou Xiaomi. O que decepciona no Nokia 5.3 é o tempo de recarga. O aparelho vem com um carregador fraco de apenas 10 watts, que leva mais de 3 horas para ir de 0 a 100%. Se você estiver com pressa em sair de casa, terá apenas 14% de bateria recuperada com 15 minutos de carga. Já com 1 hora na tomada, o Nokia 5.3 recupera apenas 48%. O destaque do Nokia 5.3 fica para o seu software. Ele vem com Android One na versão 10 e a HMD Global garante 2 versões do robozinho e até 3 anos de atualizações de segurança. Infelizmente, é comum vermos fabricantes como Motorola, LG e Xiaomi lançando apenas uma atualização do Android para seus intermediários.
onde apenas Samsung vai além disso em modelos selecionados. O software do Nokia 5.3 é bastante limpo e vem apenas com os aplicativos obrigatórios do Google. A experiência, no geral, é boa, mas não espere fluidez impecável nesse hardware. O que decepciona é o gerenciamento de RAM. É algo que pode ser melhorado via software para tirar melhor proveito do Android One. Qualquer intermediário atual traz câmera de 48 megapixels, mas a Nokia pensa diferente e no 5.3 temos um sensor mais simples de apenas 13 megapixels. Claro que resolução não quer dizer muita coisa, e o que importa é o que o conjunto consegue fazer com isso. Ainda temos mais 3 câmeras, sendo um macro, uma para desfoque e uma ultra-wide. A câmera do Nokia 5.3 é bastante inconsistente. Em alguns momentos temos fotos mais escuras e em outros as cores saem bastante saturadas. Isso também acontece com a ultra-wide, que às vezes registra fotos melhores, já em outros momentos fica muito abaixo da câmera principal. O maior problema está em locais com muita vegetação. A câmera não consegue lidar bem com folhagens e muitas vezes temos apenas um borrão verde no fundo. As sombras também saem mais escuras do que deveriam e no final o detalhamento das fotos é sacrificado. Fotografar à noite com o Nokia 5.3 é complicado. Sua câmera é tão limitada quanto a de um celular de entrada. Até há o modo noturno, mas ele é praticamente inútil. As fotos saem muito escuras e com excesso de ruídos. Dificilmente você conseguirá enxergar algo registrado pela ultra-wide. A câmera macro tem resolução baixa e isso limita a nitidez das fotos e faz falta um foco automático. A de desfoque até que faz um bom trabalho, mas acaba deixando as fotos mais escuras. O que esperar de câmeras de selfies de apenas 8 megapixels? A baixa resolução compromete o registro de pequenos detalhes da pele e tudo parece suavizado. De dia até conseguirá boas fotos para publicar nas redes sociais, mas basta a luz cair para a nitidez ser ainda mais comprometida. Pelo menos as fotos não são tomadas por ruídos. A filmadora grava em 4K com qualidade decente. O foco é bastante lerdo e não fica melhor ao filmar em Full HD. Não há sistema de estabilização, então espere por vídeos tremidos. A captura de áudio é estéreo, porém a qualidade do som é medíocre. As câmeras ultra-wide e macro filmam apenas em HD, enquanto a frontal grava em Full HD com bastante tremidos. Se busca um celular para filmar à noite, então é melhor esquecer esse daqui. O Nokia 5.3 chegou ao mercado nacional por salgados R$ 1.900 e como você deve ter percebido, ele não vale esse preço. Moto G9 Play e Galaxy A31 seriam boas alternativas. Eles entregam maior autonomia de bateria e possuem câmeras melhores. Apenas em desempenho ficam abaixo do Nokia no multitarefas. O Redmi Note 9 pode ser encontrado na mesma faixa de preço e também perde para o Nokia apenas no multitarefas, mas vai melhor em jogos. O intermediário da Xiaomi não tem uma câmera exemplar, porém não é tão inconsistente quanto a do Nokia 5.3. O Nokia 2.3 nos decepcionou e o 5.3 segue o mesmo caminho. Ele não chega a ser um celular ruim, mas pelo preço que a HMD Global cobra nele, você conseguirá opções melhores. Ele pode atrair pelo desempenho e o Android One com até 3 anos de atualizações, mas precisa de ajustes na parte de câmera. A bateria até dura o dia todo, mas é preciso ter paciência na hora de recarregar. A tela e som poderiam ser melhores, já que nessa faixa de preço temos vários da Samsung com painel AMOLED e de boa qualidade. Quanto valeria pagar no Nokia 5.3? Digamos que no máximo R$ 1.300. Considerando que ele vem com 128 GB de armazenamento e esse é o valor de rivais melhores, porém com metade dessa memória. E para ficar de olho nos melhores preços de todos os modelos que citamos nesta análise, é só clicar nos links que estão aí abaixo. Aproveita para comentar o que você está achando do retorno da Nokia ao Brasil. Está sendo como esperava? Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.